Isso aqui que você tá vendo não era para ser um vídeo, era para ser um encontro, para falar sobre dramaturgia, criar dramaturgia, numa pegada de oficina, mas também de encontro. O que a gente se organizou e pensou para fazer esses encontros, dá para trazer para esse vídeo de agora, que é sobre o nosso processo criativo de dramaturgia. Peça ser a gente acompanhando vocês dois numa jornada de transporte. Tipo, vocês dois voltando para casa depois de um dia de trabalho, vocês se deslocando do centro de São Paulo para casa. Porque eu acho que é sempre na volta, né, que a gente fica pensativo. Pelo menos para mim era. Quando eu ia, eu não ficava pensando. Eu tava com energia de fazer as coisas, comia, escutava música num outro registro. Agora, na volta O nosso processo da criação mesmo do nosso texto começou muito antes, quando a gente nem era um grupo, nem era a gente, quando era só o João Monteiro, várias ideias na cabeça conseguiram passar pro concreto e pro papel. Essa dramaturgia, ela foi feita em várias versões. Eu lembro que a primeira versão fiz em 2016 e de uma maneira muito solta. Tava chegando na minha cabeça, não muito racional, mas sim intuitivo, né? Uma escrita intuitiva. Eu lembro que em 2017, mais ou menos, eu compartilhei esse texto com o Vini e ele leu esse texto e deu vários apontamentos sobre para onde esse texto ele poderia caminhar. E a partir desses apontamentos também acabou sendo feita outras versões do texto, até que em 2019, já junto com a Ana, a gente resolveu escrever pro PROAC. Nos ensaios práticos, presenciais, antes da pandemia, o que a gente fazia? A gente ia para a sala de ensaio e ficava improvisando. A gente tinha um disparador para improvisar, um tema sobre o transporte público, uma viagem de transporte público, ou a partir de músicas que fomentavam um estado energético de palavra, texto, foi gerando jogo, foi gerando conflito, atrito, foi gerando material. Eu e o João, a gente improvisava a partir de conteúdo que a gente tinha estudado, seja o próprio conto, seja a própria tese, seja teatro e hip hop. Junto com esse material, a gente também mobilizava em cena as nossas próprias memórias. Então, a Ana lançava um dispositivo pra gente, a partir desse dispositivo ia colocando esse material em relação, por meio do improviso. Pode dizer que esse teria sido uma primeira etapa. Esses improvisos visavam dar mais material, mais conteúdo para essa dramaturgia que o João já estava escrevendo. Assim como aquele material que ele já estava escrevendo nos servia como um disparador também. Ele já tinha ali muito conteúdo que a gente falava, ó, esse caminho aqui é interessante. A partir desses materiais a gente fez outras improvisações, né? Muitas improvisações, gerando consciência, gerando um entendimento sobre o que o texto formalmente estava elaborando, como conteúdo também, né? O que esses depoimentos, o que esses relatos, o que essas lembranças, essas memórias, elas construíam como argumento. Depois dessas improvisações foram transcritas. Nessa transcrição já existia, pelo menos da minha parte, uma percepção sobre as ideias ali de jogo que a dramaturgia poderia propor. Então, quando eu transcrevia, eu já vislumbrava algumas ideias de adaptação dessa nossa improvisação. Óbvio que isso passaria por vários caminhos, isso passaria por outras improvisações, isso passaria por lançar esse material em relação de novo, lançar esse material em improviso de novo. Isso foi no início do nosso processo, né? Eu comecei a organizar esses depoimentos de alguma forma em que gerava sentido ali para mim, né? Eu compartilhei com a Ana, com o Vini e com o Afonso. Juntamente com o Afonso também, que entrou para provocar a gente, cenicamente, dramaturgicamente, um olhar de fora que não tá em todos os dias do ensaio, que consegue ser esse híbrido do dentro e fora da sala de ensaio. Consegue ter a distância suficiente para também provocar a gente, para a gente poder também se deslocar, se movimentar do que a gente está criando. Qual é o papel do dramaturgista em um processo criativo? A dramaturgia é como se fosse um satélite que rodeia o processo de criação de um espetáculo, que avista o processo de cima, ao mesmo tempo que emerge nele, buscando compreender sobre quais alicerces a escrita da cena se estrutura. E principalmente, o dramaturgista ele ajuda a expandir esse conceito do que é dramaturgia. Dramaturgia não apenas enquanto texto, mas também enquanto base, a estrutura da experimentação cênica
dramaturgia e dos discursos que vêm das experiências que acompanham o processo criativo, seja nos improvisos, nas vivências, nas conversas, nos debates, nas relações entre as linguagens que compõem a cena. Então, o dramaturgista é aquela pessoa que vai analisar em conformidade à estrutura sobre a qual o espetáculo está se amparando para levantar o voo. E a partir dessa análise toda, o dramaturgista vai provocar o aprofundamento das discussões necessárias para essa estrutura, para esse esqueleto que é a dramaturgia. Ele vai chacoalhar os entendimentos e também até apontar possíveis caminhos tanto para o texto escrito, quanto para a experimentação da cena que surge a partir do texto e a partir das vivências. E que, na verdade, o dramaturgista é aquele que vai ajudar a afinar o discurso com a ação, dialogar a forma ao conteúdo, né? O que a dramaturgia tá querendo despontar no público e como é que a encenação, como é que a atuação, como é que todo o aparato que constitui a cena está se desenvolvendo para conseguir alcançar esse discurso. E é por isso que é imprescindível expandir o olhar sobre o que é dramaturgia, que não é apenas a palavra escrita, mas a dramaturgia é o impulso que movimenta o dizer e o fazer em cena. Ou seja, a fala está implicado no modo da fala. E o dramaturgista, ele trabalha justamente tentando um equilíbrio entre esses dois universos, o discurso e a forma do discurso, para que de alguma maneira os dois possam em conjunto agir diante do público, né? O teatro se apresenta enquanto uma manifestação de agências, não só uma manifestação de falas, mas uma manifestação de formas de apreensão de mundo, como maneiras de despontar diferentes vivências que não são pautadas apenas pelo que essas vivências dizem sobre suas experiências, mas o modo como elas se dizem também é intrínseco à própria criação, à própria manifestação de arte e de cultura. Voltar em memória no passado é reconstruir o presente, né? Eu gostaria de trazer essa imagem como referência à conciliação submetida, acho que essas palavras são de alguma maneira o que define, ao mesmo tempo, a relação do privado e do público, uma condição mesmo de acertos e, ao mesmo tempo, não acertos. Nada, né? Mas quando a gente precisou encerrar esse tipo de processo, que dependia do encontro, da prática, do ensaio, do presencial, a escrita passou a ser escrita mesmo. De uma forma muito coletiva, pensando juntos, né, nisso. Até que chegamos em um momento em que nem sei mais em que versão estamos, né, que é essa potência desse texto, como a dança, né, a gente fala muito sobre a dança da palavra, porque ele tem uma velocidade de escrita muito grande, né, lendo ou escrevendo também sentia muito isso, que ele pedia ritmo, pedia velocidade, pedia fluxo, né. Então, bora lá. Por que eu falei bora lá? Não sei porquê. Eu gosto dessa frase justamente por isso. Como eu acabei de dizer para vocês, o dramaturgista é aquele satélite que avista a forma da qual a criação está se dando em relação ao conteúdo que está sendo questionado em cena. Essa relação entre forma e conteúdo e como as duas coisas se equilibram em conformidade da cena. Então, a minha primeira ação dentro do projeto foi de recolher as pequenas relações que estavam se dando dentro dos ensaios. É quase como se esse trem fosse um percurso histórico do rolê, sabe? Tá ali numa situação concreta. E do projeto como um todo, né? Como ele se estrutura. Então eu tive que compreender qual era o jogo que estava se dando entre a escrita dramatúrgica e a experimentação cênica ao longo dos ensaios, e que estavam se dando de forma conjunta, já que a dramaturgia desse projeto, ela tem sido escrita em concomitância aos próprios experimentos de improviso que os atores fazem. Então toda essa relação de escrita e de prática, ela precisa ser analisada, ela precisa ser entendida, porque isso é a forma já. Essa relação entre escrita e prática já é a forma da cena. Já é o modo como ela se coloca. Então eu precisava entender como é que essa dinâmica de escrita, de improviso, de texto e conversa, texto e debates, que vai para a cena, estava se dando entre os dois atores que dialogam em cena. Tem um procedimento que a gente fez chamado Do que é feito. Esse procedimento eu aprendi com a professora Maria Thaís. É para você olhar alguma coisa,
assistir, escutar um trabalho e depois conseguir fazer o processo de dizer do que é feito aquele trabalho. Primeiramente é feito de trabalho mesmo, mas o que tem ali? Quais são os ingredientes? Como se fosse experimentar uma comida que você consegue perceber pelo paladar. Quais são os ingredientes, os temperos? E aí a gente fez esse exercício com o Afonso, num dia que a gente estava retrabalhando uma parte do texto que foi muito complicada para a gente conseguir entender como a gente resolvia aquela parte. Então a gente tinha 2 versões e pediu para o Afonso escutar a leitura e conseguir dizer pra gente depois do que é feito. Eu coloquei assim, é feito de tempo, o tempo e o corpo, né? Acho que é algo que movimenta o texto. Também do ritmo do texto, tem um ritmo que constrói ele estruturalmente, né? É um diálogo meio entre amigos, meio conversa furada, e isso vai se aprofundando. Eu acho que isso é interessante de vocês nessa reescrita, enfim, de como é que uma coisa que parece ser totalmente banal, ela vai se encaixotando, vai se afunilando para uma coisa densa, sei lá, a palavra é densa, né? Mas é essa coisa mais intensa, assim, e que faz faltar ar, né? Acho que esse ritmo ele vai fazendo com que eu sinta uma falta de ar. E acho que talvez essa imagem seja interessante, né? O texto é feito do desencontro que se encontra na faixa amarela do trem. Acho que eu não sei se eu falei com vocês a respeito da localidade da narrativa, né? Que isso é algo de alguma maneira importante da gente ter em mente, assim, para tentar chamar o público para uma relação conjunta e contínua, né? Então, de alguma maneira, os narradores do texto, eles estão sempre de algum modo chamando o público para aquele lugar. Ter de pano de fundo a imagem de que vocês estão dentro do trem ou estão indo pegar o trem, estão esperando o trem, são imagens que são interessantes, que vão dando para o público esse dinamismo do lugar de onde vocês estão falando. E aí, como é que esse lugar, ele influencia nas vivências que vocês vão ali dialogando, né? Esse vai e vem de dizer onde vocês estão. Dizer onde vocês estão a partir do que está acontecendo, né? Então, vocês vão pegar o trem, ou vocês estão estão dentro do trem, vendo alguém fazer alguma coisa, ou tentando se sustentar, né? Imagens que vão dando caldo para essa narrativa, né? A última coisa que eu anotei é sobre essa resiliência da resignação, assim, ou seja, essa tentativa de se manter, mas ao mesmo tempo se manter resignado, né? De tentar dar um passo à frente, mas quando você vê, você dá 2 passos atrás. A linha Rubi, que eu pego normalmente, é uma linha muito descarada, assim. Ela sempre anda muito tranquila de uma estação a outra. Sei lá, 10 metros, 20 metros da estação seguinte, o trem ele para de andar. Ou o trem para, ou ele começa a andar muito devagar. Aí você pensa, nossa, tipo assim, eu pego o trem e falo, puta que pariu, bafo, né? O trem tá vazio, tem ninguém, consigo sentar. Não tem, tipo assim, a galera do shopping trem enchendo o saco a rodo, porque às vezes é muito cansativo ficar escutando muita gente gritando de um canto do outro. Então tá tipo, tá sussa. Vou chegar tranquilo, vou conseguir chegar na linha amarela, porque sempre o destino é a linha amarela, né? Vou chegar na linha amarela de boa, vou pegar meu outro metrô, não vou chegar atrasado. Aí chega lá, tamo lá indo, né? Aí chega pertinho da estação da luz, para. De parar, tem momentos que a luz do trem apaga. Aí você fala, bom, eu acho que eu vou pegar a minha cobertinha, porque daqui eu não vou sair hoje. Mas é meio nesse sentido, né? Essa sensação de que você tá caminhando pra frente e aí do nada alguém te dá uma rasteira, né? Alguém, sei lá, né? O sistema capitalista. Isso é interessante e aparece no texto. Sobre o nosso material teórico, que foram fundantes pra gente conseguir aprofundar as questões que a gente estava querendo. Sobre cidadania, sobre urbanismo, sobre locomoção e mobilidade na cidade, sobre direitos, sobre acesso, sobre ocupação, ocupar e ocupação. E através desses estudos dá para deslocar e mexer muito nesse depoimento que você registrou ali. Então eu também tive que compreender sobre qual material também, que no caso é um conto chamado O Bife e a Pipoca. E a partir desse material poético, desse conto, eu tive, em conjunto do grupo, entender quais são os discursos inscritos no tempo que esse material poético e esse conto desponta na leitura. E aí, a partir disso, nós fomos abrindo um guarda-chuva de temas como a exclusão social, a diferença entre classes, o falso cordialismo e, principalmente, as distâncias, que é um fator, pelo menos eu enxergo dentro do projeto, um fator primordial, necessário para a gente entender a dramaturgia, para a gente também entender a cena, as distâncias. Bom, de longe, os atores já traziam como signo dessa distância o transporte público e as suas manifestações, ações
e designações sobre os corpos em sociedade. E principalmente como essas designações sobre o transporte público afetam os corpos periféricos, ou seja, as pessoas que vêm da periferia, as pessoas que migram de dia a dia de um canto ao outro da cidade, atravessam quilômetros e quilômetros para conseguir sobreviver, que utilizam das suas casas como apenas dormitórios para sobreviver em lugares mais distantes, mais afastados, para conseguir um salário que às vezes nem dá conta da sua própria existência. Então os nossos estudos de dramaturgia foram afunilando então de um hipertema que é a diferença entre classes, o cordialismo instaurado entre as classes divergentes. Nós fomos nos afunilando, chegando ao transporte público, chegando à relação que as pessoas têm com o transporte público, chegando a esse sujeito que nem dono da própria história ele pode vir a ser. Então, é sobre essa distância de pertencer e não fazer parte entre a humanidade e a subhumanidade, como o próprio Ailton Krenak já coloca em seus textos, que, aliás, eu super indico de lerem. Leiam Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que você vai poder entrar em contato com novas cosmologias, com diferentes meios de aprender o mundo e de ver o mundo. E é nele que também o próprio Ailton Krenak fala sobre as distinções que o Capital coloca entre a humanidade e a subhumanidade. E eram sobre esses assuntos que os atores estavam dialogando a partir do conto. Tem uma relação, acho que muito intrínseca, mais com a fisicalidade do espaço, né? A fisicalidade do corpo, do espaço. Eu acho que isso, e acho que essas sensações podem ser levadas para o corpo, né? Pode ser traduzido como matéria de estudo do corpo, eu sinto. Então a relação de tentar se sustentar, de se manter em pé, de sustentar em pé, de tipo assim, quanto tempo eu consigo ficar aqui parado desse jeito, me segurando, tipo assim, um braço no corrimão, outro braço na bolsa, a boca segurando o fone de ouvido, uma sacola do lado, aí uma criança chorando, aí tem um cara me encoxando atrás, tem um boy me olhando torto ali. Então isso, de novo, né, tudo isso eu acho que também é interessante, tipo, essa relação que eu tô falando, que eu acho interessante de ser levado pro corpo, é uma forma também de traduzir a narrativa, né, de novo falando, é uma forma de localizar a narrativa, já que ela se localiza nesse entremeio do trem, estação de trem, a espera e o caminhar. Eu acho que é interessante, então, é interessante se utilizar dessa materialidade para também trazer essa localidade da cena, né, da narrativa. Né, a narrativa, né, enquanto esse saber, enquanto essa experiência, essa prática teatral, a narrativa, ela olha para a coisa e não repele ou reflete a coisa, no sentido de que a gente pode ser que a narrativa em algum momento ela reflita esse objeto, né? Ela tente se parecer com esse objeto, mas é um truque, é um anseio não necessariamente é um anseio de alguma maneira trazer o público para aquele momento, né? Mas não, ela tá sempre a cabo de alguma maneira situar aquela coisa. Ela, de alguma maneira, o meio, né? O ator, ele é esse meio, esse aeroporto do qual as histórias chegam, atravessam e são comunicadas, né? O narrador, ele tá sempre em busca de chamar o público, né? Então ele tá sempre em busca de trazer o público para a história que ele tá contando, e não que ele está vivendo, né? De alguma maneira, ele não está vivendo aquela experiência. Ele está, de alguma maneira, trazendo à tona alguma coisa que aconteceu, através de toda a sua experiência de vida, através de toda a sua corporeidade, através da própria narrativa que traz, né, que se junta a ele. Mas ele está sempre nesse exercício de chamar o público, né? E aí chamar o público para se localizar dentro, né? É a partir da escuta que a história se faz. Mas, a priori, o que a gente tinha pensado para esses encontros de dramaturgia são as nossas memórias pessoais, os nossos depoimentos, nossas histórias, que podem ser contadas, que podem ser reelaboradas, relembradas e passadas para o papel ou passadas oralmente. E isso é um grande material, uma grande potência, porque não é apenas pessoal, começa pela memória pessoal, mas aí você compartilha e percebe que aquilo ressoa também em várias outras pessoas. Aquilo não é só sua memória, aquilo é uma memória coletiva da cidade, é uma memória coletiva do espaço em que você habita, junto com outras pessoas, e que vão lembrar. Se você aponta um ponto de referência de memória, outra pessoa que também viu aquilo num determinado tempo vai lembrar daquilo também e vai
reposicionar todas aquelas imagens, isso é muito potente. Porque é uma memória viva da cidade, a gente também se colocar como parte da história da cidade, do espaço em que a gente habita. Então, no encontro, a gente ia começar conversando sobre a gente, sobre de onde a gente veio, onde nossos pais vieram, se é de São Paulo, se é de outro estado, se é de outra cidade. Contar um pouco disso e, além da onde a gente veio, por onde a gente vai. Quais os caminhos que a gente faz todo dia por essa cidade? Quais os transportes que a gente utiliza? Quais as pessoas que a gente sempre encontra? Porque o nosso trajeto é cruzado. Estamos indo para o mesmo canto da cidade todos os dias. Então era para a gente compartilhar essas nossas memórias, nossas histórias cotidianas e históricas também. E a partir disso ir criando um caderno de registro, um bloquinho, qualquer coisa que fosse possível depois da gente ir mexendo nisso e colocando enxertos e colocando o que quisesse, o que fosse vir, como se fosse um processo de acúmulo de criação de um texto, para também destravar essa escrita. Depois que você começa a escrever, fica mais fácil de você visualizar o que você estava sentindo, o que você queria e de você poder mexer mesmo. Uma outra coisa importante de dizer sobre a escrita dramatúrgica e o processo de dramaturgismo desse espetáculo é que a criação ela não se deu em um anseio de querer dramatizar ou querer representar o conto da Lígia Bunjanra, mas veio pela necessidade de complexificar as relações que o conto apresenta, né? Quais são os paralelos sociais que se colocam entre o que o conto da Lígia Bunjanra fala e o que o João e o Vini vivem de experiência na vida, vivem de experiência nessas distâncias que eu falei agora há pouco, nessas relações entre transporte público, entre centro e periferia, entre o modo como a cidade é organizada e coordena os nossos corpos. Então, a partir dessas análises, né, surge um dado muito importante para a dramaturgia, que é a narrativa, ou seja, que é o modo de contar. Dessas análises e dessas comparações, né, entre a experiência vivida pelos atores e o conto que disparou o projeto, a gente chega em um dado muito importante para a dramaturgia, que é a forma dela, que é em formato de narrativa. Ou seja, o ato de narrar, que passa pela experiência e pelo dizer dessa experiência, no anseio de entender que funda os pactos da construção de imaginário social nessa cidade onde a gente vive. Então a narrativa surge nesse projeto como um modo de dizer o mundo, né? O modo de apresentar o mundo, não de representar ele, mas de apresentar as experiências vividas nessa relação com a cidade. Então a narrativa como forma de discurso, como forma de se colocar em cena, o dizer, o contar, o apontar e não o representar. Tendo em mente que é completamente absurdo e difícil, se talvez até impossível, representar uma cidade, representar uma metrópole gigante como a cidade de São Paulo e suas diferentes matizes de relações, de sociabilizações, de classes, enfim. Talvez a gente consiga dizer sobre a cidade olhando um pouquinho por de cima, mas também por de baixo, estando fora e dentro ao mesmo tempo. Então eu acho que a narrativa enquanto linguagem teatral nos possibilita esse transitar entre mundos, esse transitar entre olhares que nos é tão importante para relatar essas distâncias. Eu me senti muito interessado por esse lugar do qual vocês estavam contando, né? Porque daí é esse lugar, a experiência desse lugar, do que vocês estão contando, que vai me fazer refletir sobre as experiências das quais eu também vivi. E aí acho que é interessante, então, embarcar mesmo nesse trem, né? Então, tipo assim, embarcar nesse trem e aí nessa embarcação ir cavando as sensações de freio que o trem vai dando nas nossas vidas, né? Acho que é mais ou menos isso. Aí outra coisa que o Antônio Salvador falou ontem, que eu achei muito bonito, não lembro muito bem o contexto, da fala. Acho que alguém perguntou para ele o que para os indígenas, né? As referências de leitura para a gente na semana foram o narrador, do Walter Benjamin, e uns 3 capítulos do A Queda do Céu, do Davi Copenau. E aí alguém perguntou a respeito de como é que os indígenas entendiam imagem, viam imagem, o que era imagem em si. Aí o Antônio Salvador falou assim, o Copenau, ele fala uma coisa muito interessante no livro, que a imagem de um gavião,
ela é a síntese e ao mesmo tempo, não, ela é a síntese disjuntiva de todos os gaviões. Ou seja, Como? ela é a síntese disjuntiva de todos os Nossa, gaviões. não sei o que é isso. Disjuntivo é algo que é separado, Tá. como se fosse único, né? Então, não sei, é como se fosse, né, para eles, quando eles veem sei lá, um animal, quando eles veem um gavião, isso, eu tô falando bem estereotipado, gente, desculpa até. Falo eles, né, como se fossem todos. Para eles, de alguma maneira, significa que ao ver aquele gavião, eles estão vendo não só um, mas também todos. Ao mesmo tempo que eles veem um só gavião, ao mesmo tempo que eles veem aquele gavião em específico, eles veem todos os gaviões que existem e já existiram. Aham. E aí eu acho que nessa história do trem, eu tenho um pouco essa sensação, assim, vocês me trazem um pouco essa sensação. Ao mesmo tempo que vocês falam daquele trem específico, vocês estão falando de todos os trens. Ao mesmo tempo que vocês estão falando, sei lá, da linha Coral, vocês estão falando da linha Rubi, estão falando da linha Diamante, estão falando da linha N linhas que existem de trem, no caso, né? Porque metrô já é outra coisa. De trem. As linhas de trem, sabe? Então eu sinto por isso, eu acho que eu provoco vocês nesse sentido, assim, de cavar a dramaturgia, né? Tanto nessa cena quanto nas outras que sucedem, né, essa cena, de buscar essa síntese disjuntiva das coisas, né? Principalmente na localidade. E aí também tentando cada vez mais chamar o público para dentro. E se utilizar, tipo, de fato, da fala, assim, no sentido de, tipo assim, acho que tem algumas falas do texto do João que tem um pouco disso, assim, mas que não necessariamente ele tá falando pro público, mas ele tá falando com o Vini. É do tipo, você lembra disso? Você escutou isso? E quando você faz essa pergunta, não tá fazendo essa pergunta só pro Vini, tá fazendo a pergunta pro público, né? Mas de ser um recurso que faz com que o público adentre esse trem também. O processo de finalização dessa dramaturgia eu acho que se deu de uma maneira muito tranquila, né? Tem um momento em que você percebe que parece que falta alguma coisa, parece que poderia ter ido mais, parece que, dá pra ajeitar uma coisa aqui, uma coisa acolá, que isso é muito natural e normal, assim, de acontecer, principalmente quando você se debruça em reformular os textos, né? Mas eu sinto também que tem uma coisa que às vezes se percebe no texto, né? Que tá ali e que foi desenvolvida e que tem um recorte, tem um lugar para que caminha, né? E que direciona e que você percebe que se chega, né? A uma questão, a uma pergunta, a um impasse, a um dilema em que você percebe que tudo isso foi desenvolvido, né? Foi colocado, foi compartilhado. E eu acho que essa sensação, de algum modo, habitou, né, a gente. E foi, eu acho que quando a gente percebeu que, talvez esse texto já esteja no lugar que é possível fazê-lo. E isso não significa que a gente não vai mexer nele depois, não vai repensá-lo, né? Ou não vai criar outras versões. Acho que sim, né? Mas também entendemos que a dramaturgia é um processo, né? E é um processo que não tem fim, mas também é um processo que tem um momento em que você percebe, que você saca o que tá ali, dá para compartilhar, então bora nessa. A gente chegou no final dessa dramaturgia, ou pelo menos nesse que a gente está entendendo o final, a partir de muitas conversas, muitas reuniões, assim, em torno da própria dramaturgia, né? Em torno do próprio texto. Então a gente realizava vários estudos. Esses estudos eram muito minuciosos em termos de palavras, assim, qual palavra cabia, qual palavra de repente a gente poderia mudar. E me interessa pensar nesse momento como essa escrita ela alcança essa dimensão coletiva. Ela parte do João, o João elabora ela, mas em um determinado momento ela assume uma dimensão de entendimento, de compreensão do texto coletivo. E isso é interessante porque a gente redimensiona tanto os modos de produção que a gente pensa dentro do grupo, que a gente pensa dentro do próprio teatro, assim como ele também relabora as nossas dimensões de entendimento. Para nós só fazia sentido aquela adaptação, só fez sentido aquela escolha se ela comportasse a vontade e a compreensão de todos. Isso é um trabalho muito árduo, porque às vezes as nossas reuniões demoravam, 3 horas, e era 3 horas em torno de uma cena. Isso significa que essa ideia, essa noção coletiva, ela é trabalhosa, mas ela comporta todo mundo. E eu acho isso muito encantador dentro do nosso trabalho. E eu acho que isso vai tomando outras dimensões em outras
funções do próprio trabalho, né? Não só a dramaturgia, mas também a encenação, mas também a direção, mas também a atuação. A gente também contou muito com o olhar do Afonso, quando a gente tinha uma certa estrutura da dramaturgia. A gente se encontrava com ele e ele olhava para isso e dizia, isso tá me dizendo isso. Eu leio isso aqui quando vocês escrevem essas coisas ou quando vocês colocam nessa sequência. Isso era interessante porque esse envolvimento que a gente tem com a dramaturgia, ela precisa de um certo distanciamento. Quem realizava essa função de nos distanciar, inclusive, era o próprio Afonso. Chegamos a esse momento, chegamos aí a essa dramaturgia. Quando que é, então, o momento em que no processo criativo nós entendemos que a dramaturgia ela tá pronta? Quando que existe esse start? Eu acredito que isso acontece no momento que a gente fala, olha, agora sim a dramaturgia está pronta, quando o texto ou o roteiro, ele nos possibilita imaginar o que é possível de acontecer em cena. Quando ele nos possibilita ação, nos possibilita movimento. É nesse momento em que nós lemos e entendemos a relação entre a fala e as possíveis formas dessa fala, que então a dramaturgia, ela de alguma maneira já deu um passo além do que a construção da forma dela. Ela já passou dessa etapa de estruturação e agora vai para a etapa de experimentação, para a etapa em que então os atores começam a jogar com a dramaturgia. E é importante que nesse modo de processo do qual estamos vivendo, a palavra jogo seja, de alguma maneira, fundamentante da criação. Que é justamente na relação entre uma coisa e outra, entre o modo como o ator atua e o modo como a dramaturgia se coloca, é nesse jogo entre as coisas que, então, o espetáculo se forma. E que também a dramaturgia como um todo se forma, né? É nessa tentativa de juntar e de separar as relações entre as linguagens que formam o teatro, que, então, a dramaturgia, ela se apresenta pra gente, se apresenta enquanto possibilidade de prática, de exercício, de experimentação. Então, eu acredito que a dramaturgia, ela se finaliza, né? Ela se mostra pra gente quando ela nos possibilita a ação, quando ela nos possibilita o anseio de experimentar, o anseio de criar em cima do que já é colocado.